Você já passou por uma dor tão grande que nem conseguiu falar sobre ela? Essa mulher passou. Ela não podia gritar, não podia pedir ajuda, não podia nem se aproximar das pessoas. Mas mesmo assim ela acreditou. Ela disse: se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus, serei curada. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje vamos meditar sobre essa fé silenciosa que fez Jesus parar, olhar para ela e transformar completamente a sua vida. Acompanhamos esse trecho do Padre Léo. Vamos juntos? Veja o contexto que gerou essa fé, essa expectativa e essa esperança nessa mulher. Só o capítulo 8. Piedosas mulheres acompanhavam Jesus. Jesus era seguido por mulheres, inclusive mulheres de má fama. Eu vou voltar a falar em algumas delas hoje de madrugada. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, a mulher que era casada com o procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Logo em seguida a parábola do semeador, a mãe e os irmãos de Jesus. Depois vem o grande milagre da tempestade acalmada. E depois o grande milagre da expulsão daquela legião de demônios que acabou indo para os porcos e que nem os porcos quiseram viver com o demônio. Vocês vejam esse texto que antecede, é espetacular. Os demônios pediram para morar com os porcos, mas os porcos não quiseram morar com os demônios. O porco preferiu o suicídio do que viver com o encardido. Então você também, no mínimo, seja igual ao porco. Não queira viver com o encardido. É logo depois desse contexto, e isso que as pessoas comentavam, criou naquela mulher a expectativa. Jesus estava, logo depois do episódio dos Gadarenos, Jesus volta, é recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, o Jairo, foi ao encontro, lançou-se aos pés e pediu que Jesus fosse à casa dele, porque ele tinha uma filha com 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá. Vejam, essa mulher não vai lá no meio da multidão aonde está Jesus. Ela aproveita que Jesus estava andando. Nós estamos falando de roça, nós estamos falando de zona rural, de interior. Jesus está andando, a multidão vai junto com ele. Quando essa mulher escuta aquele zum zum, ela teve a mesma sensação do cego de ontem. O cego que começou a berrar: tem compaixão de mim. Só que ela não podia berrar. É pior do que o cego. O cego ainda podia esbravejar e gritar, ela não podia, porque se ela desse um grito, chovia pedra em cima dela na hora. E as pessoas que iam jogar pedra nela, jogariam achando que estava prestando um culto a Deus, porque era alguém que era uma afronta para Deus. Essa mulher estava tão aniquilada que ela não podia nem falar. Ô meu irmão, minha irmã, tenho absoluta certeza que você já passou por uma situação como essa. Inclusive nós padres, eu já passei, você também. Há situações em nossa vida em que a nossa dor é tão grande, em que o nosso pecado é tão grande, em que a nossa enfermidade é tão grande, que a gente não tem ou não pode nem mesmo falar para alguém. O silêncio medonho. Pois o evangelho que nós estamos meditando nos diz que Jesus escuta esse silêncio. Na hora que você estiver numa situação tão medonha e pavorosa, que não possa falar para ninguém, que não possa sequer dar um berro feito o cego de Jericó, Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pois nessa hora que você não pode falar nada, ainda assim nessa hora é possível ver Jesus. E foi o que essa mulher fez.
Ela veio por detrás, escondida, em silêncio, pedindo a Deus que ninguém a notasse, pedindo a Deus que, como todo mundo estava indo alvoroçado para Jesus, e nessas horas, não precisa ir a 2000 anos atrás, até hoje também, muitas e muitas vezes, até na igreja a gente vê como as pessoas são egoístas e só pensam em si mesmo, e não enxerga quem está do seu lado. Como todo mundo estava atrás de Jesus, alvoroçado perto de Jesus, ela aproveitou que ninguém estava notando quem estava do lado, e ela foi por detrás dele. E ela pensou, se eu tocar, porque ela sabia, ela não podia chegar lá, se ajoelhar e pedir, Senhor, tem piedade de mim. Ela não podia falar nada. Olha a delicadeza dela. Ela sabia que ela não podia tocar no braço de Jesus, porque se ela tocasse no braço de Jesus, Jesus ficaria impuro. Essa mulher, gente, foi delicada até na sua dor. E aqui também uma coisa muito importante. Quando a gente treina o coração para a delicadeza de Deus, mesmo quando a gente está submetido às piores dores, a gente não perde o essencial. Santidade não se improvisa. Santidade é gestada, é forjada ao longo da nossa vida. Essa mulher foi mulher, por isso nós precisamos aprender com as senhoras, as mulheres. Eu vou falar nisso hoje à tarde. As mulheres, imagens mais perfeitas que Deus criou de si mesmo, têm uma delicadeza que reflete o próprio Deus. Quantos de nós aqui já não vimos ou ouvimos, ou ficamos sabendo de nossa mãe silenciosamente chorando? De nossa mãe que era capaz de deixar o melhor da comida para nós, de nossa mãe fingir que já tinha comido, só para a gente poder comer mais um pouco, e ela tinha capacidade de ficar em jejum ou passar fome, para que seu filho não passasse.